Marcos está partindo de um problema menor para um problema maior, para mostrar dois aspectos. O primeiro, a nocividade do pecado. O que o pecado fez com a vida do ser humano? O que o pecado trouxe para a nossa vida e que é tão terrível? O outro aspecto é o que Jesus pode fazer pelo homem. Então ele começou com a equipe de Jesus dentro de um mar, cruzando este mar em meio a uma grande tempestade para alcançar um homem. Nessa tempestade nós encontramos homens que estavam ao lado do Filho de Deus, que estavam com medo, porque simplesmente os seus corações, apesar de já terem visto tantas coisas e já terem ouvido tantas coisas, ainda assim estavam duvidando. E esta dúvida e esta incredulidade é o primeiro resultado do pecado nas nossas vidas. Desde o dia em que o homem pecou pela primeira vez até hoje, o que o pecado tem construído em nós é uma incredulidade terrível. Desde o dia em que nós pecamos pela primeira vez lá no Éden até hoje, o que o homem tem feito, e isso tem aumentado cada vez mais, é desacreditar de Deus. E o resultado disso é uma vida tímida, é uma vida amedrontada, é uma vida atormentada pelo pecado, é uma vida atormentada pelo castigo do pecado. Então o que o pecado que está em nós, que está preso, acorrentado na nossa natureza, que nos conclama 24 horas por dia a fazer aquilo que Deus odeia, o que Ele fez em primeiro lugar conosco? Ele nos fez esquecer de Deus. Ele nos fez desconfiar de Deus. Ele nos fez ser incrédulos. E os discípulos deram prova disso. O próprio Senhor Jesus acorda no meio da tempestade e diz: homens de pequena fé, por que vocês ainda não creram? Quando Jesus chega do outro lado e ele encontra lá naquela região um homem endemoniado, ele encontra com este homem, e aquilo é o retrato de um dos problemas que o pecado trouxe para a vida do ser humano. Uma vez desconectados de Deus e uma vez lançados ao pecado, nós estamos totalmente suscetíveis às ações do inimigo contra a nossa vida. E o apóstolo Pedro diz que Satanás anda em nosso derredor buscando um jeito de nos tragar. E quando o homem se entrega à incredulidade, quando o homem não crê em Deus, quando o homem anda distante de Deus, ele é uma presa fácil para o inimigo. E então nós encontramos aquele Geraseno completamente escravizado por miríades de demônios que estavam dentro dele. E Jesus vem e Jesus o liberta desses demônios. Mas não só isso, mas aquela ilha estava cheia de pessoas insensíveis, pessoas que estavam mais preocupados com os seus bens, com os seus tesouros, do que com aquela pessoa, também resultado do pecado. Jesus sai daquela cena, volta para a Galileia, e de novo nós temos uma outra questão. As multidões estão em volta de Jesus, e agora Marcos, que já tinha mostrado a incredulidade, agora Marcos, que já tinha mostrado a escravidão, não só ao pecado, mas ao diabo, agora Marcos mostra uma mulher que estava enferma, nós falamos sobre isso semana passada, há 12 anos, e não conseguia ser curada, não conseguia se livrar daquela enfermidade. E aí nós falamos na semana passada, o primeiro ponto, veja quanto dano o pecado trouxe para a nossa história. Nós não fomos criados para as enfermidades, nós não fomos criados para o envelhecimento, nós não fomos criados para a corrupção da carne, nós somos criados para a existência continuada, nós somos criados para viver em comunhão com Deus, nós somos criados para viver para sempre com o Senhor, nós somos criados para viver com saúde, nós somos criados para viver uma vida perfeita, mas o pecado estragou tudo isso. E as grandes enfermidades, as grandes calamidades, as grandes pragas entraram na nossa história, e essa mulher estava sofrendo com uma delas. Mas o mesmo Jesus que colocou fé no coração dos discípulos que eram incrédulos, o mesmo Jesus que expeliu aqueles demônios daquele homem e lhe deu uma nova vida, este mesmo Jesus acaba com esta doença e cura esta mulher e dá a ela saúde. E então agora Marcos vai para um quadro ainda mais dramático. Ele começa com incredulidade lá em meio à tempestade, depois passa pelo homem que estava endemoniado, depois vai para uma mulher que estava enferma na carne e não tinha mais o que fazer, e agora ele chega num caso ainda mais grave.
E aí Marcos retrata para nós, e essa história que eu preciso que a gente faça um mergulho um pouquinho mais profundo dentro dela, para entender o peso e a força daquilo que Jesus e Marcos está nos comunicando. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Imagine uma família, eu não sei se Jairo tinha outros filhos, mas eu imagino aqui Jairo, um homem extremamente religioso, tanto que ele era o chefe da sinagoga. Sinagoga era o centro mais elevado, o centro mais rico de cultura religiosa, o centro onde as pessoas estavam mais comprometidas. Era ali, se eu pudesse dar um termo para isso, eu diria, eram os religiosos mais xiitas daquela época, estavam lá nas sinagogas. E quem era o chefe dessa sinagoga? Jairo, um homem extremamente conhecido na cidade. Este homem, que provavelmente deveria ser uma pessoa extremamente legalista, formal, um homem extremamente autoritário, um homem cheio de glória da própria religião, este homem religioso, com a sua esposa, estavam enfrentando o pior pesadelo da vida de um casal. É a enfermidade de um filho. Não tem nada mais triste para um casal do que isso. É ver um filho numa situação em que um problema de saúde está prestes a tirar a vida do seu bem mais precioso. Nessa história nós precisamos imergir um pouco hoje, mergulhar um pouquinho hoje. O desespero de uma mãe que não tinha o que fazer com sua filha, de um pai que tinha condições de dar tudo que a medicina da época podia oferecer para resolver o problema da sua filha, mas nada solucionou. Um homem que liderava uma agremiação religiosa que já tinha se declarado opositora de Cristo, porque os membros da sinagoga já andavam perseguindo ao Senhor Jesus. Este homem estava num desespero tão profundo que ele deixa a sua casa com a sua filha à morte, como diz o texto, e ele vai atrás de Jesus Cristo, alguém a quem ele já fazia oposição. Para você que está acompanhando desde o início, por que a sinagoga se opunha a Cristo? Primeiramente porque Cristo começou a visitar as sinagogas e expelir demônios de homens que estavam dentro da sinagoga. Poços da religiosidade cheios de demônios. Então os membros da sinagoga detestavam, já estavam contra Jesus e eles não queriam saber de Jesus. Jesus se dizia o Filho de Deus e eles não admitiam que Jesus fosse o Filho de Deus. Mas esse homem, no desespero de pai, ele deixa a sua casa, deixa a sua esposa e aquela turba de gente que já estava lá pranteando a criança semi-morta, e ele vai atrás de Jesus. E no desespero dele, ele lembra da única pessoa que ele conhecia e que naqueles dias, inclusive, era o assunto central na Palestina, a única pessoa que ele conhecia que podia resolver aquele problema. Ele vai atrás de Jesus. E no seu desespero, ele chega onde Jesus está e ele procura o Senhor e diz para o Senhor o quê? Que a sua filhinha estava à morte. E o texto diz no versículo 23, suplicou. É um quadro extremamente plausível para um homem que está desesperado porque vai perder o seu filho. E nós que somos pais, nós sabemos muito bem que só de imaginar perder um filho, nós começamos a chorar. Não sei se você passa por isso, eu acredito que passa, porque eu não sou um extraterrestre, mas às vezes eu estou no carro e vejo uma situação dramática com outras pessoas, eu penso, se fosse o meu filho, já me dá vontade de chorar. É essa a sensação que a gente tem. Jairo chegou suplicando a Jesus, porque a sua filhinha estava à morte. E Jairo já tinha visto Jesus fazer o que ele vai pedir muitas vezes, não por uma pessoa à morte, mas por pessoas que tinham outro tipo de enfermidade. E aí Jairo diz para Jesus, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. Há dois aspectos aqui que os comentaristas não decidem a respeito dele. Eu vou fazer uma opção aqui diante de vocês. E os aspectos são os seguintes. Alguns dizem que Jairo na realidade estava preocupado com a salvação da alma da sua filha. E ele queria que Jesus fosse lá para salvá-la. E salvá-la aqui no sentido de ir para o inferno ou ir para o céu. Eu não concordo com essa posição. Porque eu me imagino no lugar de Jairo, eu não quero saber tão somente da questão da alma. Eu quero poder desfrutar da vida do meu filho. E eu acredito que Jairo pediu sim
que o Senhor Jesus fosse lá para salvar a sua filha da morte. Não só da morte eterna, porque isso obviamente nós queremos, mas Ele queria que a sua filha fosse salva daquela enfermidade. Ele queria que a sua filha voltasse a viver. Ele não estava pensando em viver eternamente, ele estava pensando em viver ali os dias que deveriam ser normais para a vida de uma criança. É desumano pensar num pai enterrando um filho. E é disso que Jairo estava pensando. Eu não acredito que um pai consiga pensar outra coisa nesse momento, a não ser de fato a vida física. Então eu faço essa opção no texto, acredito que o texto está dizendo isso, que é isso que Marcos relatou e é isso que Jairo queria, que Jesus fosse lá e curasse a sua filha daquela enfermidade. Mas neste caminho, Jesus estava comprimido por uma multidão que estava cega, querendo coisas dele. Neste caminho, Jesus tem um encontro com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E enquanto esses acontecimentos foram passando ao longo daquele dia, o que aconteceu? Chega uma pessoa e diz: Jairo, pare de importunar Jesus. E aí a notícia que é mais terrível: a sua filha já morreu. Imagine o que aconteceu com Jairo nesse momento. Se já não bastasse a angústia de saber que a filha estava prestes a morrer, agora Jairo tem a notícia: Jairo, sua filha morreu. Mergulhados nessa história, eu gostaria de dizer em primeiro lugar, a lição que Marcos nos dá nesse texto é que a morte é o pior de todos os aspectos do que o pecado causou nas nossas vidas. A morte. E não só pensar com vocês, eu quero ampliar um pouco isso agora, não só pensar na morte física, mas na morte eterna. Mas o fato é para nós que a palavra morte, seja a morte física, seja a morte eterna, que ainda é muito mais assustadora, são resultados do que o pecado trouxe nas nossas vidas. A nossa maior dificuldade de lidar com o pecado é que nós flertamos com o pecado. Nós achamos o pecado prazeroso. Nós nos deleitamos com o pecado. Mas nós só fazemos isso porque de fato nós não estamos encarando a verdadeira cara do pecado. E o que Marcos faz com essas 4 histórias é mostrar, é deflagrar para nós qual que é a cara do pecado. A cara do pecado é a cara da incredulidade. A cara do pecado é a cara da escravidão, a escravidão, não só ao pecado, mas a escravidão a Satanás. A escravidão a Satanás. A cara do pecado é a cara da enfermidade que arrebenta com a nossa vida. A cara do pecado é a cara da morte física. A cara do pecado é a cara de uma eternidade inteira sofrendo. E quando a gente fala eternidade inteira, dá a ideia de que tem final, mas não tem. É eternidade simplesmente. E este texto, junto com aqueles outros, Marcos está mostrando o seguinte: Jesus veio resolver um problema que nós sequer nos damos conta da gravidade e do tamanho dele. E nós lidamos com as consequências do pecado muitas vezes sem sequer nos dar consciência, ou sem sequer colocar o nosso pezinho no chão e dizer: isso tudo é resultado das coisas que eu sinto e que me dão prazer. A grande maioria delas, com as quais eu flerto, com as quais eu brinco, e não levo em consideração a gravidade delas. Eu não acredito que aquela menina tenha cometido um pecado de uma gravidade tão grande para ser punida com aquela morte naquela idade. Essa é a maneira comum que nós temos de encarar essas coisas. Mas o que aconteceu com a vida daquela menina é resultado de todos os pecados que toda a humanidade tem cometido. O resultado dos pecados que cada um de nós cometemos dia após dia é a degradação, é a deterioração do corpo humano, da mente humana, das nossas emoções, das estruturas da nossa sociedade. Tudo está ruindo, tudo está rompendo, tudo está caindo. E está caindo por quê? Porque nós amamos o pecado. Porque nós não fazemos guerra contra o pecado. E nós precisamos fazer isso, conscientes, como nós cantamos, que nós dependemos do Senhor a cada momento. Conscientes que se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o pagamento de todos os nossos pecados. Mas o fato de Cristo ser o pagamento dos meus pecados não pode me deixar tão à vontade com o pecado que eu passo a minha vida inteira pecando como se isso não fosse nada. Afinal de contas, o pecado é o maior inimigo da minha vida. O pecado que cada um de nós gosta tanto de cometer. Este é o maior algoz. Uma vez eu perguntei para a pessoa: você tem inimigo? Ela falou: não tem inimigo nenhum. Eu falei: tem sim. Olha no espelho e você vai descobrir o seu inimigo.
A nossa carne milita contra o nosso espírito. Ela é nossa inimiga. E o resultado de perder essa guerra é encarar e se deparar com a morte. O que Jairo encontrou dentro da sua casa, no semblante da sua filha, foi o retrato do que o pecado fez com a humanidade. Transformou-nos em incrédulos, deixou-nos suscetíveis aos ataques de Satanás, arrebentou com a nossa carne, com a nossa mente, nos colocou em enfermidades e por fim o resultado é a morte física. Deus, guarde bem isso, Deus não fez nenhum de nós para morrer. A morte é consequência do pecado. E esta é a primeira lição deste texto no quadro geral que Marcos vem contando: incredulidade, suscetividade a Satanás, deterioração da carne e morte física. E depois a morte eterna. Nós vamos ver na continuidade do que Marcos vai falar mais à frente. Mas aqui nós temos esse quadro tenebroso de um pai que está perdendo sua filha. E então ele vai em busca de Jesus. E o que nós encontramos nessa busca dele por Jesus é que eu imagino que muitas pessoas que estavam até do lado de Jesus devem ter pensado, como muitos de nós aqui pensamos na hora que nós lemos esse texto: ah, o chefe da sinagoga, homem rico, imponente, poderoso, religioso, ele veio pedir ajuda de Jesus. Veio, sabe por quê? Porque a morte não escolhe em qual porta ela vai bater. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser chefe da sinagoga, pode ser presidente, pode ser astro da televisão, pode ser qualquer pessoa. E nós vimos isso esse final de semana. Ontem morreu um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. E aí? O que vem depois da morte? A morte não escolhe portas para bater. Deus sim. Deus escolhe. E Deus marca um dia para cada um de nós. E aquele dia a calamidade bateu à porta de Jairo. Assim como muitos aqui já experimentaram a calamidade batendo na sua porta. Assim como muitos aqui ainda vão experimentar a calamidade batendo à sua porta. Quando isso acontecer, você primeiro precisa se lembrar que isso é resultado de todos os pecados que nós temos cometido como raça. Segundo, você deve lembrar que não há segurança neste mundo. Nem o dinheiro, nem o poder, nem a sua classe social, nem o seu conhecimento acadêmico, nem a sua igreja, nada pode fazer qualquer coisa para te livrar da morte, ou livrar qualquer pessoa que você ama. A morte não escolhe aonde bater. O texto de Apocalipse diz que esse é o último grande inimigo que há de ser vencido. Até que ele seja vencido definitivamente, nós estamos sujeitos a experimentar isso. O ponto para nós é: Jairo tinha a quem recorrer. E você? Este é o ponto que Marcos quer colocar para nós, que não estávamos lá, que estamos lendo Marcos. Jairo baixou a cabeça, se humilhou e foi atrás de Jesus. E você? Em qual porta você está batendo? Atrás de quem você está indo na hora da calamidade? A coisa mais interessante da vida de Jairo e da citação que Marcos faz para mim dele como sendo o chefe da sinagoga é que ele não foi buscar solução na sinagoga. Sabe por que ele não foi? Porque como chefe da sinagoga, ele estava na última instância. E se ele não podia fazer nada por ele mesmo, só restava Cristo. Talvez você está decepcionado com a igreja, talvez você está decepcionado com pessoas, talvez você está decepcionado com você mesmo. Mas o grande convite de Marcos aqui nesse texto é que você tire os olhos da sua sinagoga, que você tire os olhos dos seus médicos, dos seus amigos, dos seus ajudadores e coloque os teus olhos em Cristo, porque foi lá que Jairo encontrou socorro. Na continuação da história, Jesus vai até a casa de Jairo. E quando Jairo recebe aquela notícia
de que a filha já estava morta, Jesus diz algo importantíssimo para Jairo. Jesus diz para Jairo: Jairo, não se atemorize, crê somente, creia. Vou de novo voltar à imersão nessa história. Como que você se sentiria se alguém chega para você e diz: sua filha morreu? E Jesus disse: não fique atemorizado, apenas creia. Como é crer na hora da tormenta e da tribulação? Esse continua sendo, irmãos, o grande desafio para a nossa vida. Eu vejo pais e mães tentando assegurar os seus filhos, dar segurança para os seus filhos, colocando cadeados nas portas, colocando câmera para filmar os seus filhos, cercando os seus filhos com todo tipo de cuidado. Remédio, o filho não deu nem um espirro e já está lá com meia dúzia, com uma farmácia na mão para tentar proteger os filhos. Filhos que batem o cartão nos médicos, e eu não tenho nada contra isso, aliás, o meu vai nos médicos, e devemos levar, fazer a nossa parte. Mas nós tentamos assegurar os nossos filhos, nós tentamos proibi-los de um monte de coisa. Quando eles ficam adolescentes, a gente tenta proibir de namorar, proibir de viajar, proibir de fazer isso, proibir de fazer aquilo, como se o controle da vida dos nossos filhos estivesse nas nossas mãos. E não só com os nossos filhos, mas com todos os nossos entes queridos, com os nossos negócios. Sabe o que Jesus diz em contrapartida? Todas essas iniciativas nossas, e iniciativas que muitas vezes extrapolam o normal, sabe o que Jesus diz contra tudo isso? Jesus diz: creia somente. Sabe o que Jesus está querendo dizer com esse texto? Jesus está dizendo para você com esse texto o seguinte: olha, meu filho, ou você crê que eu posso, ou você está perdido, porque você não tem aonde colocar mais a sua segurança. É isso. Para onde mais Jairo ia? Atrás de quem mais Jairo poderia ir? O que restou para Jairo? Fazer o que Jesus lhe mandou fazer. Jairo, creia. Este é o grande desafio para a nossa vida. Quando eu penso no futuro dos meus filhos, quando eu penso na minha empresa, no meu trabalho, no meu emprego, quando eu penso na minha família, quando eu penso nos meus amigos, quando eu penso na minha igreja, quando eu penso em todas essas coisas, eu só tenho algo que de fato eu posso fazer, além daquilo que são as nossas obrigações práticas. Eu só posso crer. Porque o futuro pertence a Deus, porque basta cada dia o seu próprio mal, porque a ansiedade não acrescenta um côvado à minha existência, porque aquilo que Deus não puder fazer, nenhum homem mais poderá fazer. Então não adianta roer as unhas, não adianta se debater, não adianta cercar a sua casa e a vida dos seus filhos como se você estivesse num campo de guerra e você está tentando blindá-los, porque isso não vai resolver o problema. O que Deus diz para Jairo: creia, Jairo. Sabe o que tem faltado para inspirar os nossos filhos? Não tem faltado dinheiro para inspirar os seus filhos, não tem faltado trabalho seu para inspirar os seus filhos. Aliás, os nossos filhos nos veem pouco, porque nós gastamos mais tempo trabalhando para tentar guardar o futuro deles do que passar tempo com eles. Isso não resolve. Sabe o que vai inspirar o seu filho? Sabe o que vai inspirar a sua esposa? Sabe o que vai inspirar o seu marido? A sua fé em Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus. E isso é o melhor remédio, a melhor proteção, o melhor seguro que você pode dar para a sua família. É isso que Jesus diz para Jairo: Jairo, creia. Você não veio atrás de mim? Creia, creia, creia. Sabe qual é o maior remédio contra o pecado? Creia em Deus. Viva com fé. Você não vai ter tempo para pecar. Você não vai ter ânimo para pecar. Você não vai querer pecar. Porque quando nós cremos em Deus, e quando nós estamos comprometidos com Ele, e quando nós estamos buscando, e quando nós estamos intercedendo, e quando nós estamos olhando para Cristo Jesus, não dá tempo de olhar para o resto. Então Jesus diz para Jairo: Jairo, creia. Você imagina quanta gente que chegava para Jairo e fala: viu, mas como é que é? O que está acontecendo com sua filha? O que ela tem? Por que ela morreu? Quando que isso começou? Eu estou imaginando que uma multidão lá, as pessoas eram do mesmo jeito que elas são aqui. E esse pobre coitado deve ter ido contando essa história milhões de vezes, chorando, pranteando, e no meio dessa pressão toda. Quando chegam lá na casa, tinham lá pessoas que estavam chorando e pessoas que estavam pranteando. Você fala assim: pastor, qual que é a diferença dessas duas coisas? Os pranteadores eram profissionais de velório, contratado. Você sabe que no interior, há alguns anos atrás, ainda tinha, não sei se aqui em Itapeva tinha, mas tinham as choradeiras de plantão. E lá em Israel tinha, lá em Jerusalém tinha. Os pranteadores eram contratados para chorar.
Já tinha gente lá, imagine, não sei se é a esposa de Jairo, ou se algum amigo próximo, alguém, já tinha contratado gente para ficar lá chorando. Então tinha gente chorando dentro da casa, tinha gente chorando lá de fora, alguns pagos e alguns outros porque eram da família. Mas tinha gente chorando. E não é difícil chorar num velório de criança. E as pessoas estavam lá chorando, em desespero. E Jesus chega no meio daquilo e estava alvoroçado e diz: olha, parem com o alvoroço, a menina está dormindo. E sabe o que essas pessoas fizeram? Elas começaram a rir de Jesus. Nós temos Jairo, que tinha recebido uma ordem de Jesus: creia, viva por fé, e sua filha viverá pela fé. E nós temos um outro grupo que, quando Jesus disse, ela está dormindo, começou a dar risada de Jesus. E aí Jesus já pediu: olha, pode tirar essa cambada toda daqui de dentro. Só vai ficar aqui o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E foram só essas pessoas, porque Jesus não queria dar espetáculo para ninguém. E então nós vamos para a última parte desse texto. Jesus entra no quarto e diz para a menina: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante aquela menina levantou. De novo, eu quero que você mergulhe no coração de Jairo. Você imagina o que pode acontecer no coração de um pai: ver um filho que estava morto levantar, ficar em pé. Acredito que ela deve ter se esticado. E Jesus mandou: dê comida para ela. E não saiam fazendo propaganda do que aconteceu aqui. Mas como você não faz propaganda se todo mundo já estava chorando que a menina tinha morrido? Sabe o que significa isso? Significa o que Jesus fez, que Jesus tem poder ilimitado. Vou repetir. Este milagre significa para nós que o poder de Cristo Jesus é ilimitado, ou seja, Ele é todo poderoso. Sabe qual é a implicação prática disso? Não há problema que você esteja enfrentando, não há dificuldade que você esteja passando, não há nada, absolutamente nada que Ele não possa fazer. O texto de Hebreus capítulo 13 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que mudou? Mudou a nossa obediência à frase que Jesus deu para Jairo: Jairo, crê somente. É isso que mudou. Porque Cristo não mudou. Alguns meses atrás eu preguei um texto aqui de Hebreus capítulo 11 e disse: está faltando para a nossa geração gente de fé, gente que esteja disposto a entrar na mais terrível batalha sem armas, apenas com um argumento a seu favor: fé. Nós estamos precisando reinspirar a nossa geração e as gerações mais novas com fé. Eu não estou pedindo e não estou dizendo para vocês terem fé em uma pessoa qualquer, mas estou dizendo para vocês terem fé em alguém que tem poder ilimitado. E aquele homem creu, e a sua esposa creu, e a sua filha foi curada. E se você crer, você verá, como o Senhor Jesus disse em outras circunstâncias para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. O desafio desse texto é o desafio de crermos somente. O desafio desse texto é o desafio de nós acreditarmos, confiarmos que Cristo tem poder ilimitado para fazer absolutamente qualquer coisa. Mas é óbvio que a chamada do texto não é só para isso. Jesus resolveu o problema da morte física. Mas a solução que Jesus veio trazer com todo o seu ministério foi a solução para a morte espiritual. A Bíblia diz: ao homem é dado morrer uma única vez. Não é como videogame, você morre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e você renasce, e você recomeça, e você insiste até você chegar onde você quer chegar. A Bíblia diz: ao homem é dado morrer uma única vez, e depois disso ele vai ter um encontro com o Todo-Poderoso. E desse encontro ele receberá ou o céu ou o inferno.
O que Jesus veio trazer para nós? Jesus veio trazer o supremo remédio para a morte eterna. Quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele levou sobre si as minhas vergonhas, os meus pecados, as minhas culpas, e Ele abriu uma ponte, um novo e vivo caminho, para que eu passe para a vida eterna. E esta vida, uma vida sem dor, uma vida sem choro, uma vida sem perdas, uma vida sem morte. A morte não existirá lá, a morte não tocará nas pessoas que estarão lá, mas nós viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Jesus Cristo é a ponte. Ele veio trazer não só o remédio para a enfermidade da filha de Jairo, mas Ele veio trazer o remédio, a solução, o milagre para a enfermidade que nos tocou e nos aprisiona e detona com a nossa vida até hoje, que é o pecado. E então o grande desafio desse texto é: creia somente em Cristo Jesus. Creia nele e você terá a vida eterna. É para isso que Paulo tem feito essa construção. Ele mostra a nocividade do pecado, ele mostra o que Jesus faz conosco, e ele aponta o caminho. O caminho é: creia em Cristo Jesus e experimente a vida eterna. Creia em Cristo Jesus e livre-se da morte eterna. O outro caminho, o caminho da incredulidade, vai te levar para o inferno. Porque quando você enfrentar este inimigo terreno chamado morte física, você encontrará um outro inimigo muitas vezes maior do que esse. Você encontrará a morte eterna. E lá você vai se deparar com pranto, ranger de dentes, sofrimento, não por um dia, não por 2 dias, mas por toda a eternidade. E você está brincando com o pecado? Não brinque com o pecado. Você cresceu na igreja, você foi evangelizado, você aprendeu a respeito disso, e você está flertando com o pecado. Deixa eu dizer para você, você está brincando. Não brinque. Não brinque. Porque a grande diferença entre esses dois grupos, aquele que vai experimentar a vida eterna e aquele que vai experimentar a morte eterna, é uma única coisa: é a fé no amor de Cristo Jesus por nós. Mas não me venha enganar, porque você pode até me enganar, mas você nunca enganará Deus. O que esse texto mostra é que Jesus é a solução não só para a morte física, mas principalmente é a solução para a morte eterna. Marcos construiu isso para mostrar: o pecado fez isso conosco, Cristo faz isso conosco. O que você vai fazer a partir daqui? Vai continuar vivendo apaixonado pelo pecado, ou você vai viver amando a Cristo Jesus? O que você vai viver? Você vai continuar vivendo andando de mãos dadas com o pecado, sendo incrédulo, suscetível a Satanás, esperando que as grandes calamidades provocadas pelo pecado arrebentem com a sua vida? Ou você vai dar as mãos em Jesus e crer somente? Crer. Você não tem que oferecer sacrifício, você não tem que fazer nada, não tem obras que você precisa fazer para que você conquiste o céu. Você só precisa crer somente em Cristo Jesus. Creia nele e será salvo a sua vida. É para isso que Marcos construiu esses quatro momentos aqui, para nos levar a esta conclusão. O mesmo que Jesus fez por aquela menina, Ele faz em âmbito eterno por aqueles que creem somente nele. Eu quero encerrar isso dizendo para você: a dor que aquela família sofreu é a dor que muitas famílias já sofreram. Aquela dor é a dor máxima que o pecado pode provocar no coração do homem aqui. Mas aquela dor não se compara nem de longe com a dor que os homens enfrentarão no inferno, por terem tido a oportunidade de crer em Cristo Jesus e simplesmente se negaram a fazer isso, porque se apaixonaram por esta vida, amaram mais este tempo do que o próprio Senhor Jesus. Não perca este grande presente, que é esta oportunidade que Deus tem te dado, a oportunidade de crer, tão somente crer nele e experimentar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos.